Sei que o procurador o aprecia. Terão de abri-la, respondeu o oficial, ao mesmo tempo que fazia sinal a um dos soldados que contemplava a cena. Lancei um rápido olhar a José e este, sem se perturbar, pegou na ânfora retirando a tampa de barro que a tapava. O legionário apoderou-se do recipiente, enchendo uma caneca de latão. Depois de cheirar o conteúdo, levou o rosado líquido aos lábios, bebendo. O centurião deu por boa a verificação e pediu-nos que entregássemos as armas. José de Arimateia explicou-lhe que éramos homens de paz e que não usávamos espada. Mas o oficial, sem prestar muita atenção às palavras do velho, ordenou a 2 das sentinelas que nos revistassem. Depois de nos apalparem costas, cintura, peito e braços, os legionários moveram negativamente as cabeças. Naquele instante, o consciencioso oficial olhou para minha vara. Terás de a deixar ao cuidado da guarda, disse-me. E, antes que eu pudesse reagir, um dos romanos arrebatou-me a vara de Moisés. O coração deu um salto no peito. Não estava esperando aquilo. E ainda que o cilindro de madeira estivesse preparado para suportar os mais violentos movimentos e pancadas, só o pensamento de que pudesse danificar-se ou se extraviar me lançou numa inquietação profunda. Além disso, aquilo significava que não ia poder filmar a entrevista com Pôncio Pilatos. Por outro lado, saltava aos olhos que o centurião não estava disposto a deixar-me passar com o cajado. Se realmente queria levar em frente o projeto do cavalo de Troia, tinha de me resignar e confiar na fortuna. Fiquei em silêncio, procurando não conceder demasiada importância à minha vara. O contrário teria despertado receios e suspeitas nada desejáveis naquela oportunidade, que não voltaria a repetir-se. O centurião fez-nos um sinal com a mão, indicando-nos que o acompanhássemos. Saímos do túnel abobadado e encontramo-nos num espaçoso pátio quadrangular, a céu aberto, de uns 50 metros de lado, pavimentado com lajes de calcário duro, cada uma delas com 1 metro quadrado. Uma infinidade de portas, coroadas por dintéis de madeira, formando arcos semicirculares, alinhavam-se dos lados, por baixo de outros tantos pórticos, sustentados por colunatas. Aquela fortaleza, como pude verificar, à medida que nela penetrava, fora edificada com todo cuidado. Por aquele grande pátio, onde desembocavam as casernas, as cavalariças e alguns armazéns, iam e vinham numerosos legionários. Muitos, livres de serviço, vestiam apenas a curta túnica vermelha de lã, cingida por um cinturão muito leve. O centurião que nos guiava atravessou o pátio, rodeando uma fonte circular, em cujo centro se erguia uma estátua de pedra da deusa Roma, de túnica com pregas múltiplas, que lhe deixava descoberto o seio direito. Na mão direita empunhava uma lança e na palma da mão esquerda tinha uma esfera de onde jorrava um jato de água. Esta vertia para o tanque circular que constituía a parte inferior da fonte. Vários soldados da cavalaria romana lavavam e escovavam meia dúzia de cavalos. Diferido dos soldados, os cavaleiros vestiam jaqueta cor de amora, de manga larga, e calças vermelhas, muito justas, que se prolongavam até a canela. Contrariamente ao que acontece, por exemplo, com os nossos exércitos ocidentais, nenhum daqueles soldados se perfilou ou fez a continência à passagem do centurião. Este, sempre, com seu tuntis, ou vara de sarmento, na mão direita, e arrepanhando a folgada toga ou capa púrpura com o braço esquerdo, prosseguia o seu caminho para o fundo do pátio. À direita e à esquerda, e especialmente por baixo dos pórticos, outros soldados tratavam da limpeza das armas ou das sandálias. A um canto, grande grupo de soldados formava círculo em volta de qualquer coisa que se desenrolava no chão. Apesar da minha curiosidade, não pude aproximar-me. O oficial, que não voltou a cabeça nenhuma vez, continuava com boa passada para as escadarias, que já se avistavam na zona oriental do pátio. Antes de abandonar aquele recinto, chamou-me a atenção outra cena. À nossa direita, imóvel no lajedo, um dos legionários carregava em cima da nuca e dos ombros pesado saco. A carga obrigava o soldado a manter o tronco e a cabeça ligeiramente inclinados para o chão. Junto dele, outro legionário, com seu vestuário e armas regulamentares, não perdia de vista o companheiro.
No meu regresso da entrevista com o procurador romano ia ter completa explicação de tudo aquilo, bastou-me pisar a polida escadaria de mármore branco, que partia do fundo do pátio, para compreender que entrávamos na parte nobre do edifício. Aquelas escadas, de pequena inclinação, levaram-nos a uma espécie de vestíbulo retangular, todo ele revestido de finíssimos mármores, que, a julgar pelos sutis veios cinzentos e azulados, deviam ter sido importados por Herodes, o Grande, do Chipre de Carrara. Em frente da escadaria que dava para aquele primeiro andar da Torre Antônia abria-se uma dupla porta de quase 5 metros de largura, primorosamente trabalhada com palmeiras, flores e querubins em talha. Ali se via, mais uma vez, a mão dos artesãos e construtores fenícios, que, possivelmente, se encarregaram da construção da fortaleza. De ambos os lados da porta montavam guarda 2 soldados, cruzando as lanças. O centurião dirigiu-se a um deles, informando-o, suponho, que estávamos na lista das audiências de Pôncio Pilatos. Segundos depois, dava meia volta e, levantando o braço em sinal de saudação, desceu a escadaria e desapareceu. Era evidente que tínhamos de esperar. José dirigiu-se então a um dos lados do vestíbulo, sentando-se numa das cadeiras em forma de X, sem encosto e com assento de couro, em cima de um esponjoso tapete babilônico. Nas suas costas, por 2 estreitas janelas nuas, entrava a claridade e a fria brisa do norte. Procurei imitar o meu acompanhante, enquanto tentava fixar na memória os pormenores mais importantes daquele recinto. De ambos os lados da porta alinhavam-se 4 grandes esculturas, 2 em cada uma das paredes. As mais próximas das sentinelas eram simples bustos de mármore, igualmente branco. As outras, pude reconhecê-las. Tratava-se de uma réplica das Amazonas, que se encontram atualmente no Museu Capitolino, de Roma. Em contrapartida, não fui capaz de reconhecer os bustos. E, sem poder conter a minha curiosidade, perguntei a José que significado tinham aquelas cabeças, colocadas em magníficos pedestais cilíndricos. José de Arimateia teve um gesto de desgosto. E, quase contrariado, explicou-me que eram os bustos do César. Um, à esquerda da porta, representava Tibério adolescente. O outro, o imperador. Essas estátuas, continuou José, foram motivo, há já alguns anos, de grandes lamentos e dor para o meu povo. Assim que Pôncio Pilatos chegou à Judéia, segundo o testemunho do ancião, colocou as referidas imagens em Jerusalém, aproveitando a escuridão da noite. O povo judeu não aceitava a presença de imagens, nem sequer as do imperador romano, e aquilo provocou uma revolta. Milhares de hebreus acorreram a Cesareia, a capital dos invasores, suplicando ao procurador que retirasse as estátuas e respeitasse assim a tradição e as crenças da nação judaica. Mas Pilatos não lhes deu atenção, negando-se a tirar as imagens de Tibério. Durante 5 dias e 5 noites, os judeus permaneceram em redor da casa do procurador. Em vista da situação, Pilatos convocou a multidão e, quando todos acreditavam que o governador romano se preparava para ceder, as tropas rodearam os hebreus. O procurador avisou-os então que, se não recebessem as imagens, aqueles 3 esquadrões os despedaçariam. E, a uma ordem de Pilatos, os legionários desembainharam as espadas. A multidão, desorientada, lançou-se de rosto para o chão, gemendo e gritando que preferiam morrer a ver profanada a sua cidade santa. Pilatos, comovido e maravilhado com aquela atitude, acabou por consentir, ordenando que os bustos de César fossem retirados de Jerusalém e transferidos para o interior do quartel-general romano, a Torre Antônia. Sem poder evitar, levantei-me do banco e, pausadamente, aproximei-me do primeiro busto. Mas aquele rosto infantil, com uma madeixa perfeitamente recortada na testa, nada me disse. Dirigi-me então à segunda efígie. Ao passar em frente dos legionários, ambos me acompanharam com o olhar. Aquele segundo busto representava um Tibério adulto, à volta de 50 anos. O imperador foi designado César no ano 14 da nossa era, quando contava 55 anos de idade, mas extremamente favorecido.
No meu treinamento para esta missão, e dada, principalmente, a entrevista que estava prestes a celebrar com Pôncio Pilatos, tinha recebido informação exaustiva sobre a figura e a personalidade de Tibério. Ali, seguindo logicamente as normas dos artistas da época que ocultavam os defeitos das pessoas que imortalizavam em pedra ou bronze, não apareciam as múltiplas úlceras que lhe cobriam o rosto, nem a sua calvície, nem o ligeiro desvio para a direita do nariz ou o defeito da orelha esquerda, mais saída que a do outro lado. Estes dois últimos defeitos surgem com clareza no chamado busto de Maim, realizado quando Tibério ainda não era imperador. Em contrapartida, observava-se a boca descaída, como consequência da perda de dentes. Excetuando estas concessões, o artista moldara com exatidão a cabeça daquele César polêmico e introvertido, o rosto triangular, de testa larga e barbicha pontiaguda e curta. No seu conjunto transmitia o ar filantrópico, ressentido e fugidio que caracterizou Tibério e que ia desempenhar um papel decisivo na vontade do seu procurador na Judéia, chegado o momento de salvar ou de condenar Jesus de Nazaré. Mas deixemos que os próprios acontecimentos falem por si. De repente, abriu-se a grande porta. José, como eu, correu apressado para o umbral. Como se nelas tivesse atuado uma mola mecânica, os soldados afastaram as lanças, dando passagem a um indivíduo que veste a toga romana dos plebeus. Mal tive tempo para o olhar. Do outro lado, um centurião segurava o batente da porta. Na mão esquerda tinha uma tabuinha encerada, idêntica à que vira no posto da guarda. Pronunciou os nossos nomes e, com um sorriso, convidou-nos a entrar.